Estamos aqui hoje para mais um programa. Falaremos sobre mídia social, marketing e marca pessoal. A importância de estar nas redes sociais. É estrategista de marketing, começou sua experiência com startups, liderando o time, criou a maior comunidade de investidores da América Latina. É de Andra Santos. As pessoas dentro das redes sociais se conectam com outras pessoas. Então é uma análise do segredo sujo. Você tem que tentar atingir todo mundo nos 3 primeiros segundos. Como que eles começam sem ser chatão? É importante você conseguir amarrar. Então, qual que seria uma boa estrutura de conteúdo? Você não precisa fazer o beabá perfeito. Quando tu consegue atingir esse nível de consciência, tu consegue escalar um conteúdo para 1 milhão de visualizações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Veronese Podcast. Estamos aqui hoje para mais um programa. Mais um programa no qual falaremos sobre mídia social, marketing e marca pessoal, tá? E aí, gente, você que é C-Level, tá do outro lado, você vê que tá cada vez mais presente a importância de você tá nas redes sociais, dando a cara. Tanto para fortalecer a marca pessoal, quanto para fortalecer a marca de onde você está, tá? E para isso, para te ajudar nessa construção de competência, eu chamei a Diandra Santos, que é estrategista de marketing. Começou sua experiência com startups. Aos 22 anos, ainda muito jovem, se mudou para São Paulo para atuar como diretora de marketing no TC, que é um ecossistema ali de investidores, né? Depois a Diandra pode comentar melhor. E ela, junto com o time do TC, né? Ela liderando o time, criou a maior comunidade de investidores da América Latina. Eu acompanhei, inclusive, essa trajetória e foi um crescimento incrível mesmo. Inclusive, eles até abriram capital, né? Hoje ela lidera a própria empresa educacional e ela alinha estratégias criativas e timing de mercado para potencializar boas mensagens e bons mensageiros, tá? Números impressionantes, né? Mais de 30 milhões de pessoas alcançadas nos últimos 30 dias. Ela tem uma comunidade engajada com mais de 600 mil interações com conteúdos mensalmente. O que me chama muita atenção é que ela não está sempre nas redes. Depois ela vai explicar um pouco pra gente sobre isso. E tem um crescimento médio de 40 mil seguidores ao mês. E estou eu lá, Veronese, sofrendo para 2, 3 seguidores começarem a seguir e 4 deixarem de seguir. Diandra, seja bem-vinda ao Veronese Podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Acho que a gente vai ter uma conversa de altíssimo nível, ainda mais com o seu público, então vocês podem esperar uma conversa muito boa daqui. Já pega o papelzinho, já pega a caneta para você anotar, porque você vai sair da procrastinação, você vai começar a aplicar e o seu Instagram vai virar uma ferramenta do seu negócio depois desse podcast. Ó aqui, ó. Seguindo as recomendações, hein? Seguindo as recomendações. Di, vamos lá. Dá pra ver que você teve uma trajetória, mesmo ainda muito jovem. Pra mim, você é jovem. Posso falar disso porque agora eu sou tiozão, como eu já comentei antes. Do pavê? Do pavê. Mas assim, você teve um crescimento impressionante, né? E continua crescendo. Eu me lembro que eu acessei seu Instagram outro dia, até pra mandar mensagem pra você. Você tinha 500 mil alguma coisa, agora tem mais de 600 mil. Então assim, você está crescendo bem. O que você consegue dar de dica para quem é um executivo, um C-Level, e precisa começar a aparecer para fortalecer a marca pessoal? Tem algum ponto de partida? Tá, vamos lá. Essa é uma pergunta bem ampla e ela não é tão simples de responder, mas eu vou começar com o porquê, assim. Hoje, o Instagram, ele é a melhor e maior ferramenta de relacionamento, melhor ferramenta de aquisição de parceiros, melhor ferramenta comercial. É uma ferramenta que ela consegue resolver várias pontas do seu negócio, se você se propõe a se comunicar nela, tá? Hoje, os maiores empresários do mundo, todos estão comunicando ali. Então, a gente tem Elon Musk, a gente tem o Zuck, a gente tem o Bill Gates, a gente tem toda essa galera fazendo conteúdo. Por que eles estão fazendo conteúdo? É por dinheiro? Não. É porque eles sabem que eles precisam influenciar uma nova geração, eles sabem que eles precisam continuar formadores de opinião. Então, o porquê começar no Instagram é porque se você começar a construir capital social, né? Antes, construir capital social era você conhecer as pessoas certas, era você estar nos cafés certos, era você estar nos ambientes certos. Agora, a construção de capital social ficou muito mais fácil.
Você nunca conseguia tomar 500 cafés. Agora você consegue ter 500 pessoas acessando seus stories e vendo um pouco mais do que você faz e do que você acredita. Então, eu vejo que o porquê é simples. Está muito mais simples você criar uma rede de relacionamento e essa rede de relacionamento resolver o seu problema de atração de talentos, o seu problema de atração de clientes, o seu problema de atração de parceiros, o seu problema de, sei lá, fechar novos negócios. Todos os problemas podem ser resolvidos através de uma solução, que é você se comunicar com eficiência nas redes sociais. Hoje eu não tenho problema, eu tenho pessoas que querem trabalhar comigo, que já chegam alinhadas com os meus valores, que gostam do meu trabalho, que já são as minhas alunas, eu consigo parcerias de negócio, não tô falando de público, tô falando de parceria de novos negócios, eu quero abrir uma nova frente de negócio de tecnologia esse ano, já tem um cara que é top do mercado dele e quer ser meu sócio. Isso eu não conseguiria se eu não tivesse essa audiência. Então a audiência hoje é ter poder. E se você é um executivo de sucesso dentro do seu mercado e você acha que você não deve fazer conteúdo, você está prestando um desserviço para a sua própria empresa. Porque é seu dever trabalhar à frente da comunicação da sua empresa. Para trazer mais clareza sobre a mensagem de qual é a solução que você leva para o mercado. Você tem que estar na frente, porque as pessoas vão procurar isso. As pessoas dentro das redes sociais se conectam com outras pessoas, elas não se conectam com marcas frias, com marcas com logotipos, elas se conectam com outras pessoas. Então, eu inverteria a lógica e diria, se você é CEO de uma empresa, é seu dever ocupar um espaço do seu tempo comunicando nas redes sociais para que você consiga fazer a sua empresa atingir os objetivos que ela precisa. Para que você consiga atuar também como inspiração para as pessoas que estão no resto da cadeia dentro da sua empresa. Tem tantas funcionalidades que você precisa ter. E mais do que isso, é simples. Antes você tinha que, para conseguir se relacionar com toda a sua base de network, vamos só pensar em relacionamento, porque eu acho que é muito importante você não só pensar em vendas, em crescimento, em ter 600 mil seguidores que nem eu. Vamos pensar pequeno. Vamos pensar em começar uma base de relacionamento no seu Instagram. Você consegue se relacionar com 2, 3 mil pessoas. Quando que você conseguiria fazer isso sem as redes sociais? E aí, os caras me olham e têm a pachorra de dizer, eu não quero fazer uma story, eu não quero... Seja adulto, isso faz parte do seu trabalho agora, se comunicar. É assim que eu começo com os meus clientes. Bom Começou dia. Tranquilo. Uau. Sabe que interessante? Você fica falando isso, eu tô do outro lado da mesa, né? Aquele cara que sabe da importância, só que tem assuntos que são chatos, técnicos, né? Transformação digital, gestão de processos, gestão de projetos. São coisas que acabam sendo pesadas do ponto de vista técnico, né? Então, assim, para esses executivos que também carregam esse fardo de conteúdo técnico, como que eles começam sem ser chatão? Aí você tem que ter um molho. Faz O sentido segredo é também. ter um molho. Sentido Não, brincadeira. fato. Um molho a gente consegue montar um molho. Todo mundo tem um molho. Que eu falo às vezes, que essa pessoa aqui tá faltando molho. A gente tem que descobrir qual que é o molho dela, na marca dela. Mas o que eu acredito disso, tá? Se eu falar pra você assim, aprenda a fazer conteúdo, eu vou te ensinar como o algoritmo funciona. É chato demais. Agora, se eu falar assim, se eu mudar o ângulo e falar assim, eu sei que você tá no seu mercado, que você já é conhecido no seu mercado, que você é muito bom no que você faz, mas eu também sei que tem pessoas com metade da sua idade que estão passando trator em você nas redes sociais, com muito mais reconhecimento que você. Você não gostaria de ser reconhecido no seu mercado pelo que você faz, pelo que você já é bom? Olha o ângulo. Eu só mudei o ângulo. Então, o que tem que ser feito é analisar o ângulo da comunicação. Outro exemplo. Poucas pessoas querem saber mais sobre milhas. É chato demais. As pessoas não querem saber mais sobre milhas, ninguém mais quer um curso de milhas. Agora, todo mundo quer viajar barato. Então, eu tiro o ângulo chato de milhas e coloco, você quer viajar mais e barato? E eu escalo. E é exatamente isso que eu faço, por isso que eu tenho 30 milhões de pessoas alcançadas. Porque eu escolho o melhor ângulo, mais sexy, o melhor timing para passar essa mensagem. E eu sempre olho essa mensagem do ponto de vista do mercado. Nós temos uma categorização, assim, dentro do Instagram. Vamos colocar dessa forma para ser didático. A gente tem conteúdos que falam com o mercado inteiro, e existem 3 mercados. Existe o mercado de saúde, existe o mercado de relacionamento, existe o mercado de dinheiro. A gente tem conteúdos que falam com submercados. Dentro de saúde existe nutrição, existem vários outros mercados. Dentro de dinheiro existe marketing digital, por exemplo. A gente tem conteúdos que falam com o nicho.
Dentro de marketing digital existe marketing de conteúdo, é um nicho. E a gente tem conteúdos que falam com subnicho. Dentro de marketing de conteúdo existe um conteúdo falando de formatos, que é o meu subnicho. Eu falo de formatos de conteúdo. Só que cada um... Então, o subnicho vai atingir quantas pessoas? O nicho vai atingir quantas pessoas? O submercado vai atingir quantas pessoas? O mercado vai atingir quantas pessoas? Então, quando eu falo de uma comunicação que ela tem o potencial de viralizar, e quando eu falo de ângulos, e quando eu falo de não ser chato, eu tô tentando inverter a lógica do assunto de vocês. Assim, ao invés de eu simplesmente falar de transformação digital, eu posso pegar um assunto que o mercado está querendo saber, o mercado está falando. Por exemplo, como o mercado de longevidade. O que está acontecendo com o mercado de longevidade? Porque é um assunto super hot. E depois, do meio pro final do vídeo, eu transiciono para digital. Que nem eu faço. Eu abro os meus vídeos falando sobre as gerações. Olha como é amplo. Tô falando com o mercado. Tá. A geração antes, os nossos pais acreditavam que light diet era a solução. Hoje a gente acredita que proteína em tudo é o suficiente, que proteína em tudo é saudável. Eles estão usando a gente e estão colocando proteína em tudo para aumentar o ticket médio dos produtos e vender mais caro. Isso aqui é mercado de marketing. Só que eu começo falando do comportamento do consumidor, trago geração, da metade para frente do vídeo eu falo como que esse comportamento dentro do marketing pode ser utilizado pela pessoa que está assistindo. Acho que eu te respondi. Assim, eu estou deixando complexo porque quem está assistindo é nichado e tem a capacidade de abstração de entender. Se vocês quiserem um one-on-one aqui, eu faço. Não, foi maravilhoso. Eu acho que o grande lance, então, é o executivo entender, obviamente, o tema que ele quer levar para as redes. Esse tema vai estar no meio e no fim do conteúdo dele. Vai estar no meio e no fim. Está no meio e no fim porque, primeiro que tem aquela regra, não sei se é real e se me diz se é verdade, a regra dos 3 segundos, para segurar. Ah, sim. Isso a gente tá falando já de estrutura de roteiro. Sim, mas então assim, ele não é no início, Isso, esse por papo, quê? porque senão já... Porque quem no Instagram, em sua consciência, tá procurando transformação digital? Exato, cara. Quem tem nível de consciência para procurar transformação digital? A gente tem a pirâmide da consciência. A gente tem nível de consciência 1, que é a grande maioria esmagadora da população do Brasil está no nível de consciência 1. Elas não sabem que elas querem, elas não sabem que elas têm o problema, elas não sabem nem direito o nomeador delas. Quando tu consegue atingir esse nível de consciência, tu consegue escalar um conteúdo para 1 milhão de visualizações. Agora, quando você fala de transformação digital ou dos produtos diretamente que você vende, você tá falando com pessoas que já entendem. Então, a regra que eu uso é, quanto mais contexto prévio precisar ter para consumir o seu conteúdo nos primeiros segundos, menos ele vai escalar. Então, por exemplo, abrir um conteúdo falando, a taxa Selic caiu 2 pontos. Qual é a quantidade de brasileiros que sabe o que é a taxa Selic? Que se interessa em saber a taxa Selic? Tá, mas eu não falo com esse tipo de... Calma, gafanhoto, calma. Tô explicando, calma. Mas, ó, por quê? Não interessa que você não fala com os brasileiros que não sabem o que é taxa Selic. Se você tirar eles do bolo, você tira 80% da população do bolo e só vai entregar para 20%. E você precisa desses 80% porque eles vão impulsionar o conteúdo para que chegue nos 20%, sacou? Essa é a mágica. Você não pode querer descartar e querer o seu público, querer pescar de anzol no mar. Você tem que pescar de tarrafa no mar. No meio da tarrafa, você vai descartar a sardinha, aí você vai querer o salmão, você vai querer, sei lá, se você come tubarão. Eu não sei muito as espécies de peixes, mas você entendeu o exemplo. O exemplo é esse, você tem que pescar de tarrafa. Você tem que tentar atingir todo mundo nos 3 primeiros segundos, para que todo mundo pare por curiosidade ou por polarização, porque não concorda com você, ou porque ficou curioso, geralmente são esses 2 gatilhos, ou você polemizou alguma coisa e a pessoa quer entender o que você vai falar pra discordar de você, ou você ativou a curiosidade nela, ou você vai contar uma história que você abriu um looping e ela quer fechar, geralmente essas 3 coisas, só que você nunca nos primeiros 3 segundos coloca algo novo. Novo para 80%. Ah, mas meu público-alvo sabe o que é. Você não vai conseguir encontrar o seu público-alvo se você quiser mirar só nele, porque ele é muito específico, o seu público-alvo. A não ser que você venda um curso de como conquistar a gatinha em 7 dias. É um público-alvo bem maior. É um nicho de relacionamento, sacou? Saquei. Você tá falando com o mercado. Aí eu conectei o que eu falei lá atrás. Tá. Cara, o curso de gatinhas não é ruim, né? Porque quando eu era jovem, eu era moleque piranha. As pessoas não sabem. Eu, quando não tinha cabelos brancos, eu realmente dava trabalho, né? Mas a vida mudou, casou e teve filha, né? Mas vamos lá, voltando aqui. O ponto aqui que você trouxe, eu achei muito bom.
Sabe que eu tive aqui, como eu comentei contigo, com o Renoir, outro dia aqui? O Renoir, eu lembro quando ele começou nas redes sociais, ele tinha 2.000 seguidores. Ele foi crescendo e eu acho que ele deu uma parada, assim, em tentar fazer conteúdos pra angariar novos seguidores. Parece que ele mudou de estratégia, ele criou um outro Instagram, né, inclusive. Ele falou assim, Veronese, eu deveria ter feito, inclusive isso que você acabou de falar. Cara, eu não deveria ter feito pra um nicho. Eu deveria ter feito pra muita gente e parte dessa gente toda tem o meu nicho ali pra ajudar a impulsionar. Então essa ideia eu acho muito interessante. Eu Mas gosto o muito. grande ponto para não sair errado pela culatra, isso que eu acabei de falar, é você precisa, dentro do seu conteúdo, conectar com o seu nicho. Perfeito, Não dá perfeito. simplesmente para sair falando de mercado, porque senão você vai Claro. atrair público desqualificado. Por Claro. exemplo, eu fiz uma série inteira falando sobre o mercado de wellness. Uhum, Só que dentro da série, se você for assistir todos os conteúdos, eu viro para marketing. uhum, Sempre. uhum. Então é uma análise do segredo sujo do mercado de wellness. Olha só. E o que eu queria com essa série? Daí vai mais um insight pra vocês. O que eu queria com essa série? Atrair o público de médicos. E eu consegui. Uhum, Atrair o público da saúde. uhum, Porque é um público comprador bom pros meus Uhum. produtos. uhum. Então eu fiz essa série falando de marketing, mas que eu sabia que ia conseguir atingir eles. Dito e feito, eu consegui. Então é importante você conseguir amarrar. O jeito que eu tô explicando pra fazer esse tipo de conteúdo não é tão simples, tá? Mas é um conteúdo que tem o potencial de atingir um grande mercado. Você não precisa fazer o beabá perfeito. Você só precisa entender que você não pode colocar as palavras técnicas ou que precisem de conhecimento prévio nos primeiros 3, 4 segundos. Você tem que falar algo que chame a atenção, mas que a pessoa já conheça, que ela já sinta familiaridade. Ela não está buscando por conhecimentos completamente novos, ela quer ser mudada, ela quer ser transformada e principalmente ela não quer comprar nada. Então, se tiver cara de que ela vai comprar, ser convencida a comprar alguma coisa, ela não vai parar no seu conteúdo. Eu acho que esse é o principal ponto, assim. Então, qual que seria uma boa estrutura de conteúdo para você fazer? Primeiro, gancho. Então, você vai, nos primeiros 3 segundos, chamar a atenção dela. Qual a Uhum. melhor forma de fazer um gancho, tá? Modelando. Uhum. Vou explicar. Uhum. Quando você tá começando numa coisa nova, você não inventa roda. Você não tira as coisas da sua própria cabeça. Você não tira as coisas da sua própria cabeça. Você não senta na frente de uma câmera, se level, e grava as coisas da sua cabeça. E depois fica frustrado com o seu time de social e briga com eles porque tem 500 visualizações. Você não faz isso, porque eles não fazem mágica. Você Mesmo faz o a sua seguinte, cabeça sendo muito esperta, né? muito Não inteligente, faz estudou em isso. Harvard. Porque você é beginner É no isso, Instagram. Você é não isso. entende o jogo do Instagram. Então, o que você faz? Ganchos, você modela. Boa. O que é modelar? É você olhar dentro do seu nicho, dentro dos seus concorrentes. Se você for mais criativo e mais inteligente, você pode olhar fora dos seus concorrentes. E você olha o que está validado pelo Boa. mercado. O que tem mais de 100 mil visualizações, 200 mil visualizações. Vai lá no TikTok, vai lá no Instagram, coloca... Os dois já estão podendo fazer isso. Antes era o TikTok, agora o Instagram também pode no celular. Digita a palavra-chave do seu nicho. Digita a palavra-chave do assunto que você vai falar e procura quais são os vídeos mais virais deste nicho. Uhum. Observa o comportamento. Que Uhum. formato eles estão sendo feitos? O que a pessoa falou? O que tinha na frente dela? Ela Uhum. tava com alguma coisa na mão? Tinha algo escrito no vídeo dela, além do que ela falou? Observa. Por quê? Você tem que usar ao seu favor as armas a seu favor. Se você tá começando, você tem que pegar as pessoas que já gastam dinheiro, que já estruturaram as coisas, que já estão na sua frente. Os maiores negócios do mundo fazem isso. Se a gente for olhar o tio Zuki, ele pegou e copiou do Snapchat os stories. Ai, Aí que ele maravilhoso, deixou tio lá... Zuki. Então o Zuki, ele... É isso. Ele deixou o cara validar, ele tentou comprar ele, deixou o cara gastar dinheiro, depois falou... Copiou pra dentro da Future. Uhum. Mesma coisa do TikTok. Copiou o Reels do TikTok. Só que a diferença é que ele deixou os caras gastarem dinheiro. É a mesma coisa que você tem que fazer. Você pode usar essa habilidade de modelagem para qualquer coisa. Pode usar para copiar, para modelar um funil, para modelar um conteúdo, para modelar o atendimento de alguém, para qualquer coisa. Eu várias vezes faço o funil inteiro dos meus concorrentes. Para entender onde eles são bons, qual que é o calcanhar de Aquiles, onde eu posso melhorar, qual que é o gap. É por aí que se começa uma estratégia. De qualquer coisa. Você tem que analisar o que o mercado tá fazendo. Uhum. E onde que você pode entrar em relação a esse mercado. Que vai ser o seu posicionamento. Resumo do resumo. Isso vai ser o seu posicionamento. O que o mercado está executando que não está tão bom que eu posso entrar e defender, como bandeira.
Por quê? Porque a gente tem a mania de querer começar sendo criativo, inventando a roda, cada vez fazendo de um jeito diferente, aí o time criativo acompanha, e aí fica uma miscelânea, não dá pra entender o que você faz. E não é assim. Quando você começa, você tem que seguir uma receita. E seguindo essa receita, de passo a passo, mesmo assim não vai ficar tão bom quanto quem faz a receita há 10 anos. Mas mesmo assim você tem que se ater na receita. Depois que você dominar aquela receita, você acrescenta os seus temperos. Isso não é o que as pessoas fazem. Elas tentam um conteúdo uma vez, e daí no outro dia elas tentam outro diferente, e no outro dia outro diferente. Só que o Instagram, ele mudou absurdamente, e ele tá conteúdo first. Então, o que isso quer dizer? Que antes importava o número de seguidores que você tinha, porque o Instagram distribuía para sua base. Agora, com ele perdendo de pau pro algoritmo do TikTok e pro tempo de retenção do TikTok, ele teve que mudar. Então, você pode perceber que vários conteúdos são entregues para mais de 50% que não são seus seguidores. Correto? No Reels. Ok. O que isso quer dizer? Que seu conteúdo, todos os seus conteúdos, sendo bons ou sendo ruins, eles são entregues para pessoas que não te conhecem. Então, você tem que marcar essa pessoa. Por isso que eu tô sempre de vermelho há 2 anos. Por isso que a minha construção imagética é forte. Inclusive, cai muito bem pra você, vermelho. Muito obrigada. Por isso que a minha construção imagética é tão forte. Porque eu passo no feed daquele ser humano uma vez, ele olha, ele assiste, ele gosta, ele não faz nada, não curte, não faz nada. Mas o algoritmo marcou que ele me viu. Que interessante. E aí, quando eu postei de novo um vídeo parecido, no mesmo cenário, do mesmo jeito, batom vermelho de vermelho, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai entender o padrão e vai entregar pra quem? Pro ser humano que me viu e não curtiu e não fez nada. Depois do 3º, 4º vídeo bom que ele entregou pra esse ser humano vai ativar o FOMO. Ele vai pensar, o que eu tô perdendo, que eu não tô seguindo essa guria ainda? E aí, seguidores. É por isso que com tão poucos conteúdos eu alcanço tantos seguidores. Que tem conteúdos meus que trazem 30, 40 mil seguidores o conteúdo. Uau. Por causa dessa construção de marca pessoal ao redor que traz essa lembrança, essa memória forte em quem viu meu conteúdo. Isso que é importante. Como que isso é estruturado? Com repetição. Não é criatividade. É pegar uma receita, repetir ela e repetir dentro de um território muito específico. Então, se você vai falar, por exemplo, de transformação digital, só fala de transformação digital. Se vai falar de processos, só fala de processos. Não embanana com as duas coisas. Bastante coisa. Não, é difícil. Difícil. Difícil nada. Difícil é não Sabe fazer. por que é difícil? Porque, ó, o que eu tô pensando é o seguinte. É porque aí você tem que se amarrar a um tema e ficar nesse tema. Por um tempo. Por um tempo. Pra ser reconhecido por ele. Tá. Mas aí... É muito difícil você ser reconhecido por tudo. Consegue entender? Sim, é uma mensagem muito ampla. Sim, Ela tem muitas camadas. É que nem você falar... Você falou que faz 3 coisas pra mim. Eu já esqueci uma. Você viu que eu já citei 2? Já esqueci uma. Passou meia hora, eu vou ter esquecido mais uma. Só vou lembrar da transformação digital, tenho certeza que foi a que mais me marcou, porque foi a primeira. Eu vou te mandar no WhatsApp, eu tô brincando. Então, o ponto é, as pessoas no Instagram esquecem. Agora, se você tem uma mensagem e você bate nela todos os dias, você vai ficar reconhecido por ela e por esse território. E quando as pessoas pensarem em transformação digital, elas vão pensar em você. Aí depois você cresce. Quanto mais coisas você tenta falar, você vai ser medíocre em todas, em comunicação. Porque as pessoas vão apontar e vão dizer assim, o Veronese, ele é bom em... Ninguém vai ser talista. Sacou? Agora, eu sou boa em criação de formatos, em conteúdo viciante. As pessoas querem fazer um conteúdo viciante. Então, aquela pergunta que você me perguntou em off, por que eu não mostro essas outras características, caixinhas minhas, é porque é criar uma pluralidade que eu ainda não tenho funil pra abastecer e as pessoas ainda não precisam ter. Elas precisam só saber que eu sei fazer isso. E repetidas vezes. E eu marcando na cabeça delas isso. Não, super interessante, super interessante. E eu tô pensando aqui, como eu comentei, do lado do executivo, né? Que assim, beleza, ele pega um tema, entendi, modelar, porque o executivo, ele também modela. Só que ele modela pessoas para se projetar. Então, por exemplo, eu, quando fazia a especialização na FIA, tinha um executivo que era um professor que tinha feito Harvard, não sei o quê, eu modelava ele. Eu modelava, e eu consegui construir uma empresa com características parecidas, ainda menor do que a empresa dele, mas eu modelava. Então, esse lance de modelar é interessante também para você se projetar nas redes. É tudo. Né? Então, assim, legal. E eu me projetar numa pessoa
pelo que eu entendo aqui, ainda ignorante sobre mídias sociais, é assim, projeto em algumas pessoas, e até sei quais são, né? Instagram, LinkedIn é outra coisa, né? Sim, LinkedIn é mas outro a mundo. arte da modelagem, ela se aplica a tudo. Por Perfeito. quê? Porque é você olhar para aquilo que já foi investido tempo e muitas vezes dinheiro Uhum. para ser executado. E já passou pela validação do público. O que, que eu tô querendo? Vamos tirar um recorte, vamos falar só de modelagem de conteúdo, né? Não vamos falar de modelagem de negócio. Vamos falar de modelagem de conteúdo. Quando um conteúdo passou das 100, 200 mil visualizações, o público já me deu uma resposta. Uhum. Ele quer saber sobre aquela dor. Ele parou naquele conteúdo, aquele gancho fez sentido, daquele jeito está bom. Eu preciso aprender com aquilo. Tá, entendi. Então, você pode. Só que gancho, ele é 80% do conteúdo. Não adianta você fazer um conteúdo pica e o gancho ser ruim, que ninguém vai parar. Então, faz muito mais sentido você fazer uma pesquisa de mercado, modelar o gancho, colocar o seu conteúdo dentro, porque se você muda 4, 5, 10%, não é mais o mesmo conteúdo. Não é uma cópia. Se você pegar o gancho de 3 segundos e colocar o outro 1 minuto inteiro, seu conteúdo não vai ser uma cópia. Eu sei que todo mundo tem medo de copiar. Então, eu fiquei Não pensando vai ser uma nisso. cópia. O conteúdo inteiro é diferente. Ou se... Ou, assim, ai, não quero mesmo usar o gancho daquela pessoa. Então, entende os parâmetros do gancho. Ou melhor ainda, pega você de processos, vai pra relacionamentos e olha os ganchos de relacionamentos e só pega as palavras e troca os adjetivos e puxa pra você. Uhum. Muito mais assertivo do que começar falando de frente pra câmera sem ter uma estrutura. O gancho, pelo menos, ele precisa ser estruturado. Antes, E são 3 previamente. segundos. 3 segundos. Você tem 3 segundos pra reter a atenção da pessoa, pra ela decidir se ela fica ou não. Caraca. São 3 tipos de ganchos que existem. Uhum. O gancho falado, que eu acabei de falar. Uhum. O gancho... Aliás, tem N tipos de gancho, Uhum. tá? Mas eu vou falar 3 que podem ser usados juntos e que ajudam você a reter o público. O gancho falado, o gancho escrito e o gancho visual. O gancho falado é o que você está falando, obviamente. O gancho escrito é um resumo curioso daquilo que você vai falar, porque a pessoa lê muito mais rápido do que ela ouve. Então, às vezes, você leva 5 segundos para explicar sobre o que será o assunto, mas o gancho escrito a pessoa leva 2 segundos para ler. E isso reteve ela, porque chamou atenção. Legal, legal, legal. E o gancho visual, ele pode ser uma quebra de padrão, então pode ser você com algum objeto. O gancho visual pode ser alguma imagem na tela, que Tem daí a algumas coisas gente que tem entra raiva nos disso aí, hein? formatos. Pega aqui, tem o gelo derretendo, aquela massa batendo. Ah, não, isso aí os ne- não. Ah, Não, isso eu aí sei, mas é que credo. você fala visual, eu já lembro daquelas coisas. Às vezes eu fico um minuto ali, eu falo, o que tá falando aqui que eu tô vendo essa massa derretendo Esqueci o aqui? que eu tô falando. Mas visual, então, no sentido Visual tem de... vários sentidos. Não, legal. Eu me lembrei de um cara que eu tô seguindo, ele fala bastante de política. O que que ele faz? Ele coloca uma janela, assim, de algum Reels, bem pequenininha aqui em cima, que é alguma coisa que ele vai fazer um react. Uhum. Bem pequenininha. Mas, cara, quando você bate o olho e reconhece aquele Reels porque ele tá viralizado, você fica pra ouvir ele falar. Esse é um gancho visual. Seria um... Isso é um gancho visual. Tá. Tem muito gancho visual no formato tela dividida. Uhum. E aí, o formato tela dividida é o que eu recomendo que todo mundo comece, porque é o formato mais democrático que existe. Porque você não precisa ser tão excelente comunicador. E por quê? Porque é você falando na parte de baixo e algo acontecendo aqui em cima. Uhum. E isso aumenta a sua retenção pra caramba, isso ajuda as pessoas a ficarem no seu conteúdo, isso ajuda as pessoas a concretizarem o que você está falando, que muitas vezes é abstrato. Bom, isso é muito bom. Porque isso ajuda também, por exemplo, você pode estar fazendo uma análise de... Vamos supor que você vai fazer uma análise do Adib, dos processos da CIMED. Uhum. Se você colocar a cara do Adib ali, vai entregar 3 vezes mais, tá? Porque a cara dele entrega 3 vezes mais. A cara do Pablo Marçal, só de colocar a cara dele ali, entrega 10 vezes mais. Por quê? Porque o algoritmo é inteligente e ele reconhece. Então, tela dividida você pode usar para falar de marcas maiores, lugares maiores que você, coisas maiores. É aquele esquema que eu falei, falar de um tema maior que você para alcançar mais pessoas. Muito bom. Filmes, qualquer coisa que seja maior que você. Por quê? Porque você não é reconhecido ainda. Uhum. Então, você precisa desse subterfúgio para que as pessoas parem para ouvir. Outra coisa que tela dividida pode ser usada muito para tópicos quentes. Falar de BBB. Como que você pode trazer esse tópico pro seu Quero fazer um gancho assunto? com isso, na época da pandemia, o que eu fiz? Eu peguei, a Juliette estava em alta, total. Aí eu peguei um vídeo para fazer análise comportamental da Juliette. Legal.
esse vídeo, mais um outro que eu fiz depois daquela loirinha que eu esqueci o nome. Tá, anyway. VTube. VTube. Cara, esses 2 vídeos me habilitaram no YouTube já aquele programa de remuneração. Deu, Forte. assim, explodiu o vídeo. Porque eu fiz uma análise e, assim, eu trouxe pro meu contexto. Eu peguei e falei assim, cara, olha, porque quando Formato a gente... legal, hein? tipo assim, na minha área, quando a gente fala em gestão de processos, transformação, tem a parte de change management, que é olhar o lado das pessoas numa transformação. Do ponto de vista comportamental. Então, você imagina, você tá lá na sua Que empresa... assunto bem mais sexy do que falar de processos, É, hein? muito mais sexy. É verdade. E aí você pega e faz assim, ó, legal, a empresa então da Di tá crescendo, ela vai colocar o Proteus lá, pra gerenciar a folha, não sei o quê, processos financeiros, coisas do tipo. Só que as pessoas, os colaboradores da Di não estão usando a ferramenta. Por quê? Porque não teve change management, que é garantir a adoção. Uma coisa é instalar a ferramenta, outra coisa é as pessoas utilizarem. Isso é gestão de mudanças. E aí, isso tem a ver com uma análise comportamental, né? Como é a cultura de onde você tá. Essa cultura permite agregar uma ferramenta desse porte? Os processos que você tem hoje conseguem garantir a entrada de uma ferramenta desse nível? E aí, eu peguei a Juliette e utilizei uma análise comportamental no viés de gestão mesmo, de negócio. E, cara, explodiu. Então, vai trazendo aí um pouco do que você comentou Que legal. sobre utilizar alguém que tá em alta. Que vontade de inverter esse podcast e fazer várias perguntas agora. Isso aqui é engraçado, que a minha esposa fala assim, amor, você tem que gravar muito mais. Eu gravo muito pouco, muito pouco. Mas eu gravei algumas coisas que explodiram. Aí, por exemplo, eu fiz um vídeo de uma vez, que esse vídeo ficou muito legal. Eu peguei 3 caras dançando. Um dançando meio assim, meio torto. Aí o segundo dançando um pouco melhor. E o terceiro dançando super bem. E daí coloquei embaixo, Júnior, Pleno, Sênior. Cara, deu, sei lá, 700 mil views. E meu canal, Identificação Exato. hard. E eu falei assim, cara, o pessoal não vai entender Júnior, Pleno, Sênior. E, meu, explodiu o vídeo, cara. Claro, o povo CLT todo. O pessoal do CLT todo se reconheceu, né? Se E daí o reconheceu. pessoal, até parece, o Sênior às vezes dança pior do que o Júnior. Aí começou. E Nossa, foi embora. uma dualidade grande, se tirou do assunto. Total. Bom. Então é o tipo de coisa que eu acho legal. Mas, cara, é difícil pra caramba, cara. Eu acho difícil pra caramba. Você fala só com criar naturalidade. O hábito. Porque você é boa nisso, você conhece. Não é. Não é porque minha criar vida o hábito, isso é bom. Minha vida é trabalhar com pessoas do seu perfil e fazer elas criarem conteúdo, porque várias delas já acordaram e entenderam que criar conteúdo realmente resolve os seus problemas de uma maneira exponencial, porque a gente não... Vamos lá, tá? Você tem a sua empresa hoje, eu tenho a minha empresa hoje, a minha ainda é fundamentada na minha marca pessoal, eu vou começar a fazer essa distinção esse ano que vem, e começar a distinção no sentido de mitigar risco, né? De não ter tudo em cima de uma marca pessoal, de uma pessoa, isso é um risco grande. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um fluxo de caixa muito grande, uma empresa de liquidez muito grande, educacional e tal. Então, uma faca de 2 legumes. Mas, assim, eu percebo que, além da marca, se eu não tivesse a marca... Eu quase perdi minha ideia de raciocínio, mas eu voltei. Eu percebo que Diandra tendo a marca dela... ou não tendo, Diandra tem um equity pessoal muito alto. Que vai ficar pra Diandra pra sempre. Se Diandra continuar trabalhando. Então, você trabalhando como executivo numa empresa, ou até sendo dono de uma empresa, você literalmente não sabe o dia de amanhã. Hoje eu consigo ter muitas portas abertas pra mim. Hoje eu sou reconhecida pra caramba em todos os lugares que eu vou. E eu não tô falando isso no lugar de ego, eu tô falando isso no lugar de dona de um negócio, de empresária, entendeu? Como isso me ajuda a abrir porta e a facilitar minha vida e conseguir as coisas que eu quero na minha mão. E tudo isso porque eu concentrei esforço em criar um sistema que não depende de mim todos os dias. Como eu disse, se você for olhar no meu Instagram, desde dezembro até agora, não tem 20 peças de conteúdo criadas. Não tem. Eu não crio conteúdo todo dia. Só que por que eu não crio conteúdo todo dia? Porque a minha marca é muito consistente há muito tempo. O meu formato de conteúdo ele é validado. E eu sou uma adulta. Eu repito o mesmo formato, então eu marco a cabeça das pessoas. Eu não fico querendo comunicar o que eu quero, quando eu quero, saindo do formato a todo momento, que nem a maior parte das pessoas que começa,
Porque qual que é o problema de quem não é beginner na vida, mas é beginner no Instagram? Não aceita ser beginner no Instagram. Não quer seguir as regras. Uhum. Então ele acertou um conteúdo, acontece direto com os clientes. Senta e grava outros conteúdos da cabeça dele. Isso afeta o algoritmo, isso afeta a distribuição. Porque é o seu conteúdo fora do padrão esperado pelas pessoas. E lembra que as pessoas no Instagram estão na lei do zero esforço. Uhum. Então você tem que ser reconhecido em 1 segundo. Acabou. Ou pelo seu conteúdo, ou pelo seu formato. Olha, por que se chama segredinhos sujos do marketing? É tudo pensado para as pessoas pararem. O vermelho é pensado para as pessoas pararem. O arquétipo da amante, que foi muito utilizado durante um ano inteiro, foi pensado para as pessoas pararem. Eu não uso o arquétipo da amante quando eu tô me comunicando mais profundamente com as pessoas, sempre uso um tom mais professoral. Mas foi um arquétipo usado para atrair as pessoas. Tá fazendo sentido? Não, total. Quando você tá falando, eu tô pensando da importância, inclusive. Assim, o que você falou não se conecta comigo, mas já se conectou em algum momento, no sentido de, então, se eu sou super experiente em fazer negócio, em conduzir projetos, eu sou zero experiente em mídia social. E aí, dá o passo de, por exemplo, buscar ajuda para começar a construir uma competência nova depois dos 35 mais, é um negócio que realmente o cara precisa jogar o ego e falar, cara, ó, isso aqui não é comigo e eu preciso buscar ajuda. Que ele não vai ser bom no início. Exato. Ele vai abrir uma câmera, ele não vai gostar do primeiro conteúdo que vai sair. Tem todo esse rolê. Então, você faz podcast, você tá num outro nível. Não é fácil você começar do zero. É quando tem mais fricção, é quando vai doer muito, seus amigos vão encher seu saco, eles vão falar assim, você é blogueirinho agora, e daí você vai ter que olhar pra cara deles e falar assim, gente, pelo menos eu tô construindo algo que é longevo pra mim. Essa estrutura, as redes sociais elas não vão mudar. A construção do seu equity pessoal, ela vai ficar pra sempre. Eu acho que você tem que pensar muito mais em você e não nas pessoas que estão ao redor. Porque é isso. O executivo, o C-level, ele tem muito esse medo. Por isso que ele quer ajuda. Porque ele quer dizer assim, hoje eles me usam muito de ancoragem. Não, é que a Diandra tá dizendo pra eu fazer. Então, se a Diandra tá dizendo pra eu fazer, eu vou começar a fazer, entendeu? Sim, porque é muito, dói muito. Só que assim, é a dor do processo. É que nem você ir pra academia nas primeiras vezes, você fica parecendo que você levou uma surra. É a mesma coisa. Vai parecer que você levou uma surra do Instagram nos 3 primeiros meses, se você não está acostumado com as câmeras. Você vai falar, tipo, um bonecão do posto, duro. E não adianta. Daí o C-level, ele quer comprar o tempo. O executivo, ele quer comprar o tempo. É verdade. Ai, por quê? Como que eu faço? Como que eu viro o fono? E não sei o quê, e palco. E daí ele investe tempo. Não vai cortar a curva do tempo. Você ainda vai ser ruim. Os seus primeiros conteúdos ainda vão ser ruins. Você vai ter que passar por esse processo e vai ser em público. E agradeça que você não tem 100 mil seguidores pra passar por esse processo em público com 100 mil seguidores. Agradeça que seu público é pequeno, entendeu? E aceita. Esse que é o ponto do beginner. Aceita passar pelo processo, cara. Engole esse sapo e aceita. Quanto mais rápido você passar por essa fase, mais rápido você tem os seus 20, 30 mil seguidores. Os seus amigos chatinhos estão lá pra baixo, você nem mais vê eles. E você começou a gerar oportunidade em cima do seu posicionamento. E aí acabou. Sim, sim. Você começou a dominar outro jogo. E uma coisa que você tá falando que me faz pensar é o seguinte. O C-level e o executivo, eles vivem uma vida muito solitária. Eles tendem a viver uma vida muito solitária. Por quê? Tem assuntos que ele vai nas reuniões de amigos, que às vezes não estão no mesmo nível que ele, família, ele não vai ter o mesmo papo com a galera. Porque o papo dele é, cara, impacto social, impacto na vida das pessoas, é grana, né? E um executivo não pode chegar e falar assim... O pepino. É o pepino. Pode chegar pros amigos ali de infância, coisa que eu passo também. Eu não posso chegar e falar assim, ano passado eu faturei tanto, tive tanto de prejuízo, tanto de lucro, putz, esse ano eu vou fazer não sei o quê. A galera vai olhar pra mim e falar, tá soberbo, né, Verona? Então, assim, a gente vive uma vida muito solitária. Então, eu acho que, o que eu acredito, tá? Obviamente que eu não posso falar por todos que estão nessa posição de C-level, né? Mas, assim, eu não acho que hoje muitos deles têm medo de câmera, porque muitos deles às vezes têm que fazer pronunciamento, gravar vídeo pela empresa, coisa do tipo. Só que eu sinto que para as redes sociais, eles não fazem a mínima ideia de formato, estratégia. Tem um colega que tá para vir aqui, que é executivo de uma multinacional, inclusive, gigante do agronegócio, e ele aparece, ele tem um podcast, né? E ele aparece na câmera, só que, cara... É assim, ele começou agora, dá pra ver nitidamente que ele começou agora.
Só que ele não faz a mínima ideia do que é ter um formato, Tá. né? Então, eu acho que essa galera, esses executivos que eu conheço, é o que você falou, é 40 a mais. E esses caras não sabem direito o que é... Se tem, isso que você está trazendo para mim é muito novo, inclusive. Que é, por exemplo, se agarre a um formato, antes de falar do seu nicho, pegue um assunto mais popular, mais boca de funil, e lá mais pra frente, do meio pro fim, isso aí pra mim agregou pra caramba. Que Porque bom. eu não fazia ideia, né? Então, essas coisas que você tá trazendo, cara, pra mim tá abrindo a mente pra caramba. Uma baita aula, cara. Tô bem feliz de você ter vindo. Agora, assim, quem tá começando, vale a pena teleprompter? Tá, eu quero responder duas coisas. Uma Diga, que diga. você não perguntou, que é sobre formatos, e depois o teleprompter. Formato, que eu quero deixar muito claro por que é importante um formato. É importante o formato porque o jogo das redes sociais mudou, e se você ficar fazendo conteúdos de maneiras diferentes, fica difícil reconhecer que ele é seu. Então, até quem te seguiu, esquece que te seguiu, e não vai consumir seus conteúdos. Por isso que é importante o formato. Por isso que é importante você ser repetitível, repetitível. Repetível. É. É importante você repetir. É importante você repetir. Pro lado de fora é por causa disso. Pra você criar o efeito familiaridade. Beleza. Já vi esse conteúdo antes. Para o lado de dentro, por que é importante? Porque quanto mais você repete, mais parâmetros certinhos você tem, mais fácil fica a brincadeira. Imagina se toda vez eu tivesse que sentar e gravar um conteúdo do zero. Hoje, quando eu sento pra gravar, eu sei o que eu vou vestir. Eu sei como vai começar. Eu sei a estrutura do roteiro. Eu já sei como vai terminar. Já tenho tudo validado. Se você for olhar os meus últimos 4, 5 vídeos, todos eles têm um gancho igual também. Nos anos 2000, nos anos 1910, eu ataquei até os Rockefellers, ultimamente. Sério? A indústria farmacêutica, Eles podem sim. ficar bravos. Eu acho que eu vou ficar bravo. Não, ataquei eles porque foi aquele negócio que a gente falou em off, né? Da vacina e blá blá blá. Sim, E eu pensei, sim, vou fazer sim. um roteiro sobre isso. E eu acho que deu 1 milhão de visualizações, inclusive, os Uau. Rockefellers. Mas o ponto é, quando você escolhe um formato, testa ele, valida ele, os parâmetros deste formato te ajudam a produzir muito mais, com menos esforço e com mais previsibilidade. Mas é quando que você nem- acerta o formato. Quando você acerta o formato. Tá. É que nem tocar uma empresa. Uhum. Tipo assim, se você entrar no modo creator e ter que ser inovador todas as vezes, fica insustentável mesmo pra gente. Por isso que formato é importante. Tá. Porque você vai gravar sempre no mesmo lugar. Sempre do mesmo jeito. Sempre com as mesmas cores. Recomendo que seja ou com as mesmas cores, ou com um objeto cênico pra te diferenciar. Por quê? Porque quanto mais comum você for, mais difícil é de separar o joio do trigo. É de Uhum. separar da multidão. Então você vai usar o mesmo cenário, começo parecido. Se você quiser dar um nome pro seu quadro, que nem eu dei pro segredinho sujo do marketing, dê um nome. Se você quiser usar uma gravata diferente ou um cálice diferente, tem clientes meus que usam uma bandana, tem gente que usa uma boina, algum objeto que te diferencie, que seja legal, que responda à sua personalidade. Começo muito parecido. Você tem que usar marcadores que te tornem percebível, que você olha aquele conteúdo, que alguém olha aquele conteúdo mesmo sem te conhecer, sem te seguir e saiba que é seu. É isso que é um formato. Uhum. Beleza. Aí, além disso, que são as características de marca de um formato, nós temos os formatos dentro do Instagram que já são reconhecidos pelas pessoas. Uhum. Quando você surfa dentro de um formato que já é reconhecido pelas pessoas, é mais fácil delas pararem. Uhum. Então, a gente tem vários. A gente tem o Uhum. tela dividida, que eu falei pra vocês, que é o que eu Uhum. recomendo fortemente que vocês entrem, Uhum. porque ele ajuda, inclusive, comunicadores que estão começando ao conteúdo ficar mais dinâmico, reter mais as pessoas. Dá pra fazer um conteúdo mais longo, porque você tem vários estímulos em cima. Ele só tem que ser bem editado, esse conteúdo. Então, que é a boa edição? Escolha bem os vídeos e as imagens do gancho. Tá. Você tem que escolher uma coisa que tem emoção no gancho, pra parar a atenção. Tem que pensar assim, isso aqui vai parar a atenção das pessoas? Beleza. A gente tem o formato de tela verde também, que é aquele que você fica num cantinho e atrás fica mudando a tela, sabe? Sei. Esse é um outro formato do Instagram. Uhum. As pessoas já sabem o que esperar. A gente tem o formato caixinha de perguntas. É um Uhum. formato mais low-fi, com pouco esforço, mas ele precisa de um bom comunicador na frente desse formato. Uhum. A gente tem o formato 2 personagens, que é você falando com você mesmo. E aí um fala e um responde, isso abre um looping super legal na cabeça da pessoa. Não dá pra testar tudo ao mesmo tempo, mas dá pra você entender dos formatos que tem dentro do seu nicho. Uhum. Qual destes conversa melhor com você? E você reproduz ele. E tem um tempo ou uma quantidade mínima de teste de um formato específico para depois testar outro?
Tá. Se você tá começando, você tem que testar pelo menos 10 vezes um formato e mudar um parâmetro pelo formato. Tipo, por vez. Por exemplo, você vai testar um formato. Que nem eu tenho todos os meus mentorados testando formato. Aí, uma que, assim, eu achei que ela nunca ia viralizar na vida dela, a Rebeca, ela conseguiu viralizar os conteúdos dela. Tô muito feliz, muito orgulhosa dela. E ela que viralizou um formato, ela já tava querendo mudar. Eu falei pra ela, fica no formato. Mas dá muito trabalho. Foi o primeiro que tu viralizou. Enfim, ela, mesmo já tendo viralizado 2 conteúdos dos 5 que ela fez, Tá. tem muita coisa pra ajustar. E aí é observação e autoanálise. Por exemplo, você vai olhar que um conteúdo foi bem e o outro não foi bem. Você tem que olhar o gancho, como é que você fez? Você falou mais devagar? Você deu a entonação certa? Como que foi o que você escreveu na frente? Quais foram as imagens que você usou? Você vai ter que ir olhando os parâmetros e ajustando esses parâmetros até o formato dar certo. Mas isso é muito mais fácil do que você tirar da sua caixolinha um conteúdo toda vez. E isso é muito mais fácil pra ter uma equipe gerindo. Porque pensa assim, olha como é complexo você pegar e eu fiz isso a minha vida inteira. Desde o TC, que eu criei vários comunicadores, até minha agência, que eu só atendia C-Level. É muito complexo você pegar a cabeça de um C-Level, que é abstrata pra caramba, que tem um repertório gigantesco de vida, e você traduzir pro concreto do Instagram. É por isso que eu me dei muito bem, porque eu tinha essa habilidade. Tá. Mas eu nunca consegui terceirizar, crescer, criar um time que tivesse essa habilidade. Era sempre eu com os meus clientes. Beleza, segura essa coisa aqui. Então, se você tá na sua empresa aí surtando com seu time de marketing, é porque ele não tem essa capacidade de abstração e repertório que você tem. Na maior parte das vezes, o time de social media é novinho. Não tem capacidade de abstração de entender como aplica, como pega a história que ele viveu lá e transforma isso num post no Instagram. Beleza, o formato corrige isso. Você vai validar com o seu time um formato, uma estrutura, o jeito que começa, como termina, qual vai ser o seu teste, você vai montar o Frankensteinzinho. Depois ele vai tocar. Então você consegue produzir em mais escala. Você cria um sistema. Então o jeito que eu penso é como uma empresária. É como que eu crio, tanto que hoje não sou eu mais que estruturo todos os meus roteiros. Já tem um time que faz. Não, tô aqui... Pá. E ó, isso aqui fica pra vocês. Atenção. Atenção. Vai fazer o negócio direito? Vai levar o negócio a sério? Não significa que você vai pegar aquela pessoa jovem, sem experiência, e falar assim, olha aqui, resolve minha vida. Não é por aí, né? Precisa de... Ela não vai conseguir. Não Ela vai conseguir. Tem algumas coisas que você precisa ter. Você precisa ter capacidade cognitiva, ela precisa ter capacidade cognitiva pra te entender. Você precisa entender que se você é um cara 35 mais, 40 mais, você tem uma cognição. Você vai pegar uma menina de 22 anos, 21, 25, ela não vai ter capacidade cognitiva pra entender o que você faz. E ela não só precisa ter essa capacidade cognitiva, ela precisa entender o que você fala, entender o nível de abstração e traduzir para o concreto, porque as redes sociais são concretas. O ser humano no mundo, ele é concreto. A capacidade cognitiva geral do ser humano é baixa. Média, é baixa. Então, eles não... O que isso quer dizer? Que... Não vou explicar cognição aqui, mas o que isso quer dizer na base? Que o ser humano médio não tem capacidade de abstração. Então, por isso que a gente eu e o Diandro, um negócio assim, roteiro pra copiar e colar no nicho médico. Aí embaixo, quais são a maior parte dos comentários? Como que faz pra nutrição? Como que faz pra advogado? Como que faz isso aqui? As pessoas não conseguem adaptar pra elas, porque elas não conseguem mesmo. Elas não têm capacidade de abstração. Então, você não vai pegar sua menininha de social media, sendo que você não tem um posicionamento montado, uma estratégia montada, e dizer pra ela assim, assiste o podcast e resolve. Não vai funcionar. Você tem que tocar junto com ela, porque você vai ter que quebrar a complexidade pra ela, montar o sistema pra ela, ou me contratar pra fazer isso, e depois ela vai conseguir tocar daí, entendeu? Com essa complexidade quebrada. Diandro, então, isso é um ponto interessante. Às vezes eu tô navegando na rede, eu uso mais... Eu tenho entrado pouco nas redes por causa do dia a dia e tudo mais, e eu acabei priorizando outras coisas, né? Mas eu vou retomar, LinkedIn e Instagram eu vou retomar esse ano. Mas assim, às vezes eu vejo esse tipo de coisa, do pessoal, você vai lá e publica um prompt, coisa de copia e cola, e aí o pessoal fica pedindo, e de nutrição? Às vezes... Eu não consigo chegar... de entender a necessidade tão básica de algumas pessoas. É sério. Então, por exemplo, às vezes eu vejo alguém lá, eu olho o LinkedIn, tem 2.000 comentários, 4.000 compartilhamentos, um negócio gigante, absurdo, e era tipo assim, eu vou te ensinar a criar, sei lá, um prompt para alguma coisa.
escreva eu quero e você receberá. Uhum. Eu falo, gente, mas esse prompt? No mundo que estamos hoje, com 312 IA generativas, com tudo que a gente tem à disposição, as pessoas simplesmente não podem chegar lá e criar... Não, cara. As pessoas não conseguem. Elas não sabem. E eu fico assim, tipo, what Por que the que- hell? Por que a maior parte dos conteúdos é passo a passo? Por que tu acha que é? Porque as pessoas não conseguem enxergar em fluxo. Elas não conseguem amarrar. Por que o salário é mensal? Por que nem todo mundo ganha distribuição de lucros? Porque as pessoas não enxergam 6 meses pra frente. Por que a maior parte dos brasileiros está endividado? Porque elas não conseguem entender que elas precisam guardar dinheiro. E não é educação financeira. É capacidade cognitiva mesmo. É capacidade cognitiva. capacidade não cognitiva. adianta. E se você não entender isso, você não consegue fazer um conteúdo que escala. É. Esse é o ponto. Você precisa entender que as pessoas... Então, é isso. Não é só... Eu Ai, tenho muita ele não é dificuldade disso. proativo. Não. Aham. Ele simplesmente não fez as mesmas conexões e ele não pensou em todos os passos que você pensou e amarrou na ponta que nem você tá amarrando. Aham. Zero. Diana, deixa eu falar uma Foda coisa. isso. Ó, Eu demorei muito Não. pra aceitar isso também, tá? não, ó, Eu vou dar achava uma... que as pessoas eram burras. Então, não é isso. Foi o acesso. Tem várias coisas, né, envolvidas no processo educacional do Brasil. Até vou fazer um podcast sobre educação, porque é outra história. É, né? Mas cognição é genético, né? Sim, também tem fator genético, mas você pode desenvolver, né? A pessoa pode. Cognição não. Pode. Mas depois a gente fala Depois a gente disso. fala disso. Mas assim, ó, por exemplo, a gente pega uma escola que cresceu bastante, pra caramba, a G4 Educação. Fez meio bi no ano passado. Vamos pra 750 milhões esse ano. É. 50% de aumento na meta, É. cara. Mas assim, o ponto é, Ah. quando eu olho às vezes o conteúdo, eu falo assim, cara, não é possível que os caras que são C-level, são empresários, precisam de um conteúdo tão simples, básico, do tipo Maravilhoso. assim, Uhum. cara, o RH, quais são os processos do RH? Eu falo, pô, o cara tem uma empresa. Então assim, fazer essa desconstrução, Maravilhosa. decompor nesse nível pra conseguir ofertar é um negócio que eu sou tão ignorante no sentido de, cara, é tudo tão óbvio. Uhum. Cara, e aí, o que eu faço, gente? Olha, vou te dar o meu exemplo aqui, pessoal, tá? Eu tenho vários amigos no G4, inclusive. Acho eles geniais na produção de conteúdo. Eles são muito, muito bons no básico bem feito, porque a maior parte dos empresários, dos micro e pequenos empresários que eles atendem, é exatamente esse público. Que precisa, que sabe até tem consciência, mas precisa pagar o produto pra aprender e pra ter alguém fazendo junto com ele, o básico. Ponto 1. Mas falando do meu exemplo pessoal, tá? Eu tenho uma empresa que tá crescendo a largos passos. E eu tenho algumas características da minha personalidade, do meu estilo social. Claro. Eu sou mais impulsiva, eu tomo decisões mais rápido, eu ando antes de ter os processos construídos. Eu não sou uma pessoa analítica, eu sou o contrário da pessoa analítica. O contrário, pessoas analíticas passam calor comigo na sala, beleza. Então, eu não sou uma pessoa de processos. Eu nunca vou ser. Eu nunca vou ter essas características. Só que eu preciso aprender a ser pelo menos média em processo, que é o meu BO esse ano. Então, a gente vai ser muito, muito amigos esse ano. E, então, o que eu quero dizer, tá? Você não me acha inteligente? Beleza. Eu me Super beneficiaria inteligente. desse assunto aí, que você falou que é muito básico. Então, o que é óbvio só pra você, sob a sua perspectiva de conhecimento. Então, como que eu resolvi isso pra mim? Porque antes eu não era criadora de conteúdo, eu comecei em 2025. Eu parei de... Pra mim, eu coloquei primeiro o primeiro statement. Nada é óbvio. E eu estaria sendo arrogante, achando que isso é óbvio para outras pessoas. Isso, na verdade, vem de muito antes da minha bagagem corporativa, porque eu tive que ensinar muitas pessoas. Eu tinha um time de 30 pessoas. E várias coisas eu assumia, por ser mais cognitiva, que eram óbvias para as pessoas que eu estava trabalhando, que estavam abaixo de mim. Até que eu parei de assumir isso. Nada é óbvio. E eu tenho um centro de inteligência muito específico, é comunicacional. Quando a gente vai para processos, quando a gente vai para financeiro, eu sou um zero à esquerda. Eu tenho outras pessoas para me ajudar. Então, tô abstraindo primeiro para que você entenda que as pessoas que não entendem o que você entende são fodas também, são inteligentes também, só que elas não são inteligentes no que você é inteligente, por isso que elas têm que te contratar, senão elas não teriam que te contratar se elas soubessem aquilo. Ponto 1. Ponto 2.
que às vezes o que você tem que oferecer no seu Instagram e até nos seus produtos, ou até numa veia digital, é muito mais simples do que você tá imaginando, mas que pode ajudar uma população muito maior do que o que você ajuda hoje, sacou? Hoje você ajuda grandes empresas. Mas o que impede você de criar um segmento para ajudar pequenas empresas de um jeito mais digital? Porque a característica do empreendedor brasileiro é fazer as coisas nas coxas. É não ter os rituais básicos de uma empresa. O mercado digital, por que eu tô nadando de braçada? Porque a galera tem só funil, Veronese. A galera não tem empresa. Sim, Então, quando eu coloco sim. uma estrutura básica de empresa, de reporte, de gestão, cara, daily, weekly, reporte, coisa básica, sabe? Eu não comecei nem o QR ainda. Nem isso eu comecei. Nossa, como a empresa tá estruturada, tu sabe o que entra, o que sai, tu sabe a tua margem, tu não tá, sabe, vendendo almoço pra comer a janta e tal. O básico. Tem um monte de empresa no digital que vai ser varrida pelas novas regras do Meta, pelo que tá acontecendo. Pô, 2% a mais de imposto é muito dinheiro. Então, eu vejo que primeiro, tem vários mercados que você pode explorar, fica a ideia. Segundo, o que é óbvio pra você e é chato pra você, você tem que ressignificar aí dentro, porque é justamente aí que tá o conteúdo de escala. Justamente aí. Porque ele é óbvio só pra você que atende big companhias. Mas esse é o conteúdo que vai pegar a pessoa que tem o talento que eu tenho, mas não tem o conhecimento que tu tem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que precisa do seu serviço, entendeu? Minha empresa tá crescendo a largos passos, ela tá super maleável justamente por conta da falta de processos. Mas eu preciso começar a implementar processos nela e eu não sei por onde começar. Por quê? Porque eu não quero deixá-la burocrática, eu não quero deixá-la pesada, eu quero que ela continue maleável e faça as coisas rápido, mas eu sei que alguns processos metodológicos, alguns processos mais gerenciais, eles precisam existir. Mas eu não tenho a mínima ideia. E não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não tenho a mínima ideia de onde começa. Começa pelo atendimento, começa pela estratégia. Tá, não, eu já tenho um documento de estratégia. Não, mas começa... Não sei. E a minha empresa fatura bem pra caralho. Sou bem sucedida, entendeu? Então, tipo, olha que foda. Só que eu já, eu tô no nível de consciência... Tô indo pro nível de consciência 3. Eu sei que eu tenho um problema, agora eu descobri que você tem uma solução. Eu tô quase descendo no nível de consciência pra comprar a solução. Mas eu fui descendo. Primeiro eu criei a empresa, olha todos os processos que eu passei. Você poderia ter falado comigo lá no início, quando eu tava criando a empresa. Pra eu já criar ela com processo. Porque na minha crença era o seguinte. Se eu crio a empresa já com processo, eu crio ela pra ser lenta. Primeira fase do 0 pro 10 tem que ter pouco processo, foca nas pessoas. Do 10 pro 100 começa um processo. Essa é a minha crença. Isso é uma puta crença pra te bater contra. Sendo cara de processos, uma excelente crença pra você começar batendo contra. Que dá pra ter processo ser maleável, ser lean, ser ágil e tal. Sim. Uau. Sabe que quando eu comecei a dar aula, eu tinha essa dificuldade. Eu falava assim, pô, mas eu vou ter 4 horas pra falar disso? Eu falo em 30 minutos. E todo mundo vai entender. Exato. Só que na aula você ainda tem um ambiente controlado. Né? As pessoas que entraram ali pra fazer um MBA, elas têm alguma base. Com certeza. E aí... muito interesse. E muito interesse. Que já tá lá, né? Já comprou o produto. Agora, quando a gente fala com a internet, é outra pegada mesmo. Pra fazer essa desconstrução. E é um desafio. Mas, vou te falar uma coisa. Fiz aqui um monte de anotação. Inclusive, o que eu tô fazendo, agora nessa terceira temporada, que agora vai ser direto, Veronese Podcast até o final do ano. Mas são 2 coisas que eu queria comentar. A primeira é que ao final de todo episódio, a gente pega isso aqui e transforma isso num playbook. Que legal! Nossa, que aí tua o pessoal cara pode entrar, isso, que genial! No playbook, Que então o pessoal legal. pode acessar ali, pegar o link e Eu esqueci aprender. de responder do teleprompter também. Você já vai falar. E aí pega aqui legal. E vai ter um playbook. A segunda coisa, que acho que é interessante comentar, para todo mundo que veio no Veronese Podcast no ano passado e vem nesse ano, no final do ano a gente vai fazer um evento. Que a gente vai convidar todas as pessoas que participaram do Veronese Podcast para fazer network, saca? Gostei. Vai ser massa. Então você já tá convidada. Olha, já assina aí minha presença. Massa. E aí, então, vamos fechar o teleprompter para conseguir entender, porque assim, eu já vi gente criticando, inclusive tem uma colega que veio aqui, que talvez eu acho que você conhece, que é a Fefa Moreira. Conheço, é uma Fefa. A Fefa é uma fofa. Ela veio aqui, né? E aí ela fez um vídeo esses dias falando no teleprompter. Ela pegou um vídeo de uma pessoa gravando um vídeo no teleprompter e sem o teleprompter. Obviamente, sem o teleprompter fica muito mais espontâneo, né? Mas, em contrapartida, uma pessoa que não tem experiência em gravar vídeo, facilmente pode
sair da caixinha. Qual é a sua sugestão pra quem tá começando, Di? Tá, vamos lá. Teleprompter é pra quem sabe usar, na minha opinião, tá? Uhum. Você pode começar a usar e aí você se tornar muito bom nele. Então, primeiro, vamos lá. Tem várias táticas. Sair falando na frente da câmera não é uma delas. Você pode... Então, vamos dividir em duas caixinhas. Tem a caixinha do teleprompter e a caixinha do frase a frase. Vamos falar com essas duas aqui. Caixinha do teleprompter. O que eu sugiro? Faz o teleprompter bem devagar, tá? E grava umas 3, 4 vezes, pra você ficar familiarizado com o texto. Qual que é a sacada do teleprompter? Você tem que fazer as ênfases corretas nas palavras corretas. Se você falar tudo da mesma forma, do mesmo jeito, parecendo que você é um robozão, e aí não vai dar certo. Ao passo que quando você está formulando uma linha de raciocínio sozinho, você já dá as ênfases corretas, porque essa linha de raciocínio você está formulando, você tem a emoção. Boa. O teleprompter, ele tira a emoção de quem não entende como usar ele. Então, qual que é a sacada? Você tem que você ter que interpretar o teleprompter. Então, se você está falando de uma dor, você tem que falar que essa dor dói. Ao passo que você está falando de uma coisa boa, você tem que sorrir, você tem que mudar o tom da sua voz, a velocidade da sua voz. Quando você quer deixar alguma coisa mais enfática, você tem que parar e enfatizar ela. E isso dá pra fazer no teleprompter, só que daí você tem que ser um comunicador bom. Então, beleza. Tem muito C-level aí que fala pra grandes públicos que já é um bom comunicador, que com um treininho de TP consegue fazer. Quem não fala na frente das câmeras ainda, não fala pra público, o que eu sugiro? Grava frase a frase, com o time. Vai sair outros 500, assim, de qualidade. Grava frase a frase. Fica com o computador ali e grava frase a frase. Você não precisa decorar o roteiro inteiro. Grava frase a frase. Eu fiz 1 ano assim. É mesmo? 1 ano frase a frase. Ainda quando é conteúdo que tem bastante troca de cena, ainda é frase a frase. Tá. Agora, quando é conteúdo que eu de frente pra câmera, já é TP. Tá. Isso é Mas bom. foi eu que escrevi. Então, outro ponto. Quando é tu que escreve o roteiro, é muito mais fácil. Porque são as tuas palavras. Tá. O que não dá pra fazer? Ler uma vez o teleprompter que a social media de 22 anos escreveu e levantar e ir pra reunião. Não vai sair bom, você vai se frustrar, não vai ficar bom, porque não conecta com a pessoa que tá do outro lado. Tá. Qual é a outra característica que parece, que imita que você está pensando? Olha pro lado. Eu faço isso de propósito quando tô lendo TP. Tô falando aqui, aí eu olho pro lado, que é quando você está formulando uma linha de raciocínio, o seu cérebro olha pra um lado. Quando você está lembrando de uma coisa, você olha pro outro. Boa. Imita as suas reações naturais. Ótimo. Pra TP isso é bom. Isso é maravilhoso. Então, por isso que o TP tem que ser lento. Porque daí te dá tempo de olhar pra baixo, de fazer Muito bom. Não fale com todos os R's e todos os S's. Isso também corta a vibe da pessoa que tá te assistindo. Olha como a gente tá conversando aqui. Sim. Conversa coloquial, eu tô até com os cotovelos na mesa. Eu não estou falando com todos os R's e todos os S's, parecendo que eu estou lendo um teleprompter na sua frente. Não estou falando dessa forma, eu tô falando bem, normal. Tá. Tem isso. Só que botar tudo isso em prática é difícil. Claro. Se você souber fazer isso, lê TP. Se não, sugiro que você faça frase a frase. Ou tem uma pessoa muito boa e muito crítica. Eu não faço mais esse trabalho, eu já fiz bastante esse trabalho, que esteja atrás da câmera falando, ficou ruim, repete. Ficou ruim, repete. Repete essa frase. Já fiz muito isso, pra treinar comunicadores. Porque a repetição também te ajuda muito a desbloquear. Uau. Aula de TP. Não, só de TP não, aulão de caraca, cara. Nossa, muito massa. Você tem alguma dica, além do seu perfil, de livro, filme, conteúdo, algum perfil que você acha interessante o C-Level acompanhar, entender? Alguma coisa que você consegue recomendar, assim, pra quem for começar? Primeiro, obviamente, segue a Di. Se você gostou, já sabe. Inclusive, o perfil é Segue a Di, hein, gente? Criativosaça. Pô, um CTA de marketing. Nossa, monstro. Top. Eu gosto muito do livro Story Brand, para a construção de narrativas, construção da sua mensagem, que é uma coisa que muitos empresários têm problema. Quando eles vão falar deles mesmos, eles levam 2 anos e meio e a pessoa dormiu, acordou e ele não terminou de falar dele. Então, esse livro vai ajudar muito. Que legal. Tem que ser de conteúdo? Não.
que você acha que é importante. O Inimigo é o Ego. Leiam O Inimigo é o Ego. Bom pra caramba demais antes de começar a fazer conteúdo, porque vocês vão se deparar, vocês vão achar que o problema de vocês é técnico. Eu não tenho câmera, eu não sei gravar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho a Diandra. Mas, muitas vezes, o problema é crença, o problema é o seu ego, o problema é como você tá andando até agora. Tipo assim, uma das coisas que o livro fala, por exemplo. A gente, quando começa a estudar sobre alguma coisa, tem aquela falsa sensação de progresso. Tá. E a gente não coloca nada em prática. Só que a gente tem aquela falsa sensação de progresso de estar estudando algo. Isso é o ego sendo alimentado se você nunca coloca nada em prática. E isso é muito comum. Com o executivo se leva. O cara se vicia em estudar, se vicia em planejar e faz o ciclo todo de novo. Eu vou planejar, eu vou escrever o roteiro e eu volto. Eu estudo, e eu planejo, eu escrevo o roteiro e eu volto. Você não está executando absolutamente nada, você não está andando pra frente, você está no zero se você está fazendo isso. E o livro ensina muito sobre isso. Que legal. Ele fala muito sobre o ego como esse inimigo não só da procrastinação. Eu citei um mini exemplo dentro do livro. É um livro de fácil leitura, muito gostoso, recomendo também. Muito bom. Acho que esses dois. Muito bom. Pra começar, esses dois. Muito bom. Anotado. E aí, quem quiser te encontrar, se quiser também falar dos serviços que você oferta, agora é o momento. Quem quiser me encontrar, o meu Instagram é segueadi. Super simples, @segueadi. E eu tenho dentro do meu Instagram todos os produtos, vocês podem ver lá no meu link na bio. Então, eu tenho curso pra você que se você quiser, ou se você quiser passar pro seu time criar o seu formato, fique à vontade. Também tem uma mentoria, se você quiser aprender comigo. E tem uma consultoria, se você quiser que eu faça por você. Tenho esses 3 produtos. Uau. Não tem Todos desculpas. os gostos, sabores e amores. Ó, vocês me encontram no Veronese em qualquer rede social. Escreveu Veronese com Z, vocês vão me encontrar. E, obviamente, aqui no Veronese Podcast, no Spotify, no YouTube. E, ó, não deixe de dar o like, de avaliar com 5 estrelas no Spotify. Isso é importante pra gente chegar em top 1% nesse ano, que essa é a meta. Não deixem de compartilhar com todos os colegas que vocês entendem que podem se beneficiar dessa conversa, porque eu aprendi pra caramba. Muito obrigado, Di, pela sua presença. Muito Excelente obrigado. Fechou. E, gente, até a próxima. Valeu!